Nós hoje vamos conversar com a doutora Lívia Marques mais uma vez. Ela é psicóloga, formada no Centro Universitário Celso Lisboa. Ela possui experiências nas áreas hospitalar, escolar, organizacional, e ela hoje vai conversar conosco sobre síndrome do pânico, mas uma síndrome do pânico em grávidas. Doutora Lívia, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite e que a gente possa fazer uma ótima entrevista. Sim, com certeza. Doutora Lívia, é muito comum a gente ouvir hoje a síndrome do pânico afetando jovens, adolescentes, muito se tem falado sobre o assunto, mas a síndrome do pânico não afeta apenas os jovens e adolescentes. As grávidas também podem ter síndrome do pânico, doutora Lívia? Sim, podemos também falar das grávidas. Por que nós podemos falar das grávidas? A priori, eu já digo uma coisa, já de início. As grávidas que apresentam a síndrome do pânico, normalmente já são aquelas mulheres que apresentavam algum tipo de transtorno de ansiedade antes da gravidez. Então, a maioria dos casos são mulheres que já apresentam esse transtorno antes de engravidar. E quais são os sintomas desse transtorno? Então, os sintomas do transtorno do pânico, da síndrome do pânico, a gente pode falar do seguinte: a sudorese, o medo incessante de algo que a gente nem sabe do que é um pavor tão grande que a pessoa não consegue produzir, a pessoa não consegue se movimentar, por exemplo. Além disso, taquicardia, que olha, como isso a gente precisa estar atento nas grávidas também, né? Porque ela está com um bebezinho na barriga. E são os mesmos sintomas de quem não está grávida, por exemplo? Sim, são os sintomas. Uma coisa que eu sempre boto muito aqui de observação, né, para todos vocês é o seguinte: a mulher ainda tem uma questão, a grávida, né, ainda tem uma questão muito grande, que é o fato dela estar com uma criança na barriga, um bebê na barriga, e ela ter um medo repentino, um medo incessante. Eu falo incessante porque é incessante, por ela não saber como é que vai ser o nascimento desse bebê, como é que vai ser dali para frente. Então, a gente precisa ter muita cautela com isso e um cuidado muito extremo. Por isso que a gente fala do pré-natal com o obstetra e um pré-natal psicológico também. Agora, o obstetra tem uma função importante aí. Ele pode identificar essa síndrome do pânico e indicar um tratamento, porque não é comum, né, nós vermos mulheres grávidas procurando também um psicólogo, né, doutora Lívia? Não é comum. Hoje as grávidas, algumas grávidas já fazem terapia. Eu tenho algumas grávidas no meu consultório e isso é muito legal. Não tem síndrome do pânico, mas é importante que o obstetra, ele perceba essa demanda da paciente dele e finalize: olha, o que você acha da gente começar a fazer um tratamento para esses seus sintomas de ansiedade? É um olhar muito apurado que esse obstetra ou essa obstetra precisa ter para cuidar dessa mulher. E essa ansiedade, doutora Lívia, pode levar à síndrome do pânico? Sim, sim. Porque quando a gente fala da síndrome do pânico, a gente está falando de ansiedade. E a ansiedade, ela tem os seus níveis, as suas escalas, né? Então, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem fobia social. Então, ele vai, na verdade, se ramificando. Ele vai se ramificando e aí começa a apresentar alguns transtornos específicos. E quais são esses transtornos? Então, quando a gente fala de ansiedade, né, eu acabei de falar agora, a gente fala daquela ansiedade que a gente vive no nosso dia a dia, porque todos nós somos ansiosos, não é verdade? E aí a gente começa a falar das escalas de ansiedade quando a ansiedade começa a ficar patológica. Quando eu digo ansiedade patológica, eu estou dizendo aquela ansiedade que ela vai atrapalhar a sua produção no seu dia a dia, na sua convivência familiar, na sua convivência
de interação social, na sua convivência laboral, na sua convivência de escola, de faculdade. Então, ela vai te paralisar em certas situações e vai trazer sintomas, às vezes, como uma taquicardia, que você vai parar num hospital, que é a crise de ansiedade, quem não viveu isso, em que você chega no hospital achando que você está tendo um AVC, você está tendo algum problema no coração, o médico faz lá todos os exames, quando ele vai ver, não tem nada no coração. É simplesmente uma ansiedade. É uma crise de ansiedade em que a gente precisa começar a pensar em como tratar essa crise de ansiedade. A grávida por si, ela pode se ajudar se ela percebe essa ansiedade extrema, doutora Lívia? Sim, ela pode. Então, se ela percebe isso, ela não precisa, por exemplo, aguardar a finalização do obstetra dela para procurar um atendimento psicológico. Ela pode já sinalizar para o obstetra: olha, estou percebendo que eu estou assim, 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 com alguns sintomas de ansiedade, eu vou procurar um psicólogo para eu poder me ajudar, para que eu possa ter mais qualidade de vida, uma rotina de dia melhor. A preocupação em pensar, será que vai nascer perfeito? Será que o bebê vai nascer com saúde? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta de dar o primeiro banho? Isso tudo pode se juntar num pensamento que cresce dentro da cabeça, né, doutora Lívia? Sim, que cresce. Tem uma charge muito legal, que eu gosto muito dessa charge, que é uma pessoa que ela tem uma ansiedade e tem uma nuvem, não tem essas nuvens de quando vai cair um temporal? Uhum. E essa nuvem, ela vai aos poucos tomando conta dessa pessoa, do corpo, da mente, de tudo dessa pessoa. É normalmente o que acontece. Porque essa ansiedade de, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou saber dar banho? Todas nós, porque eu sou mãe de 2 crianças, vivemos isso. E vivemos em fases, não é verdade? Uhum. Mas a gente precisa ter cautela de como isso vai acontecer e de como isso está acontecendo. Porque senão ela te paralisa. Ela faz com que você esteja a todo momento entrando em contato com o seu obstetra. O bebê não mexeu, tem 2 minutos. Você vai lá e entra em contato com o obstetra. Uhum. Então a gente precisa ter cautela com algumas coisas. Foi um exemplo muito simples que eu dei, mas são exemplos em que você não consegue fazer outras coisas e não consegue produzir como você deveria produzir no seu dia. Agora, essas crises, doutora Lívia, elas podem levar a um aborto espontâneo ou um parto prematuro, essas crises de ansiedade, essa crise do pânico? Então, a gente precisa pensar no seguinte: tudo vai depender muito de como é que vai estar a saúde física dessa mulher, de como ela vai estar sendo acompanhada, né? Porque ela precisa estar sendo acompanhada. A gente precisa pensar, se o médico percebe que ela tem um transtorno de ansiedade, ele vai ter que ter um olhar diferenciado. Então, algumas mulheres, elas têm alguns sintomas que são muito altos. Então, fazem coisas que às vezes não deveriam fazer. Então, cabe aí a gente ter a atenção da família, a atenção da rede de apoio, para que a saúde dessa mulher corra bem durante a gravidez e depois do pós-parto. Porque a gente ainda tem algumas consequências que podem vir no pós-parto. Doutora Lívia, em casos mais sérios, quando é necessário procurar também um psiquiatra, esses medicamentos para acalmar a crise de ansiedade, a crise do pânico, esses medicamentos podem ser tomados pelas grávidas? Hoje a nossa medicina está bem avançada e isso é muito bacana. E quando a gente trabalha com grávidas com algum tipo de transtorno psicológico, com alguma questão psicológica que necessite de medicamento, a gente sempre está trabalhando em conjunto, obstetra, psiquiatra e psicólogo, para que se ache saídas mais plausíveis e que sejam melhores para essa mulher. E essa crise do pânico pode afetar os bebês?
Olha, a gente tem um estudo, a gente estuda muito sobre essa questão de como é que a criança ela pode ser afetada dentro da barriga com qualquer demanda psicológica, qualquer demanda relacionada à saúde mental. Existem algumas pesquisas que dizem que a criança ela pode desenvolver no futuro algum tipo de transtorno de ansiedade conforme o ambiente dela. Outras dizem que não. Então, é algo que está sendo estudado. Dentro de terapia cognitiva, que é a minha linha, a gente sempre faz um levantamento da parte hereditária também. Então, a gente sempre leva em consideração de como é que foi essa gravidez dessa criança ou dessa pessoa. Se tem alguém em casa que tem esse tipo de transtorno, porque a gente leva em consideração isso. Tá certo. Doutora Lívia, eu quero muitíssimo agradecer sua participação tão valiosa aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada. Obrigada, um bom dia. Bom dia. Nós conversamos com a doutora Lívia Marques, psicóloga.